TV Box e smartphones têm importação proibida no Brasil, informou a Anatel. Tá? Agora o negócio lascou de vez para o lado daqueles que achavam que podiam ter um pouco de liberdade e importar alguns eletrônicos, comprando em lojas chinesas e de outros países. A Anatel, em informativo publicado no último dia 27, na seção consumidor do seu site, afirmou, entre outras coisas, que a importação de produtos para telecomunicações, entre eles TV Box e smartphones, são proibidas para os consumidores brasileiros que a fizerem através de encomenda internacional, via correios ou transportadoras. A única opção que resta ao brasileiro que quer um equipamento proibidão pela Anatel é trazer na mala em retorno de viagem internacional. Mesmo assim, só pode trazer uma unidade e obedecer a todas as normas de importação do produto. O mito do pagamento da homologação para liberação do TV Box, smartphone, notebook, roteador e outros importados pelos correios, portanto, tornou-se só isto mesmo, um mito. Só está obrigado a solicitar a tal homologação aqueles que trouxerem o produto quando retornarem de uma viagem ao exterior e foi constatado que o mesmo não era homologado. Neste caso, é necessário o recolhimento de uma taxa de R$ 200 para cobrir os custos administrativos de tal homologação. A coisa piora se o produto não tiver sido certificado pela Anatel. Aí é necessário pagar a certificação, custo que a agência não clarificou. Segundo o informativo publicado pela agência, a medida busca garantir que os produtos para telecomunicações que entram no país atendam padrões mínimos de segurança e qualidade, além de evitar possíveis interferências em faixas de frequência dos serviços do setor. A publicação da Anatel cita a Lei Geral das Telecomunicações, Lei 9.472, de 16 de julho de 1997, com base para a ação conjunta que vem praticando neste momento junto aos Correios e à Receita Federal. Certificação é a avaliação de conformidade do produto, que é submetido a um conjunto de testes que indicam o nível de confiança do aparelho. Homologação é o reconhecimento da avaliação de conformidade pela Anatel. Em alguns casos, a agência reconhece esta avaliação que já foi feita por órgãos internacionais. Em tese, os produtos que estão proibidos de serem importados pelos brasileiros via correios são aqueles que devem ser conectados a redes de uso público. Isto explica por que não há permissão de importação não há proibição de importação de um drone, mesmo que esse tenha conexões por Wi-Fi ou Bluetooth, mas não é permitido a importação de um smartphone. Tá? Estou vendo aqui que está escrito errado no site, pessoal. Não há proibição de importação de um drone, mesmo que este tenha conexões por Wi-Fi ou Bluetooth, mas não é permitida a importação de um smartphone, ok? O drone, você conecta o seu Wi-Fi ou Bluetooth só diretamente no aparelho, no drone. Já quando você pega um equipamento como um smartphone, uma TV Box, um notebook, um roteador, você está conectando o seu aparelho em uma rede que depois vai fazer contato com uma rede pública, que é a internet, por exemplo. No caso do smartphone, é a rede da operadora, seja a rede de dados ou a rede de telefonia. E aí, esse tipo de equipamento, a Anatel diz que está terminantemente proibido de ser importado pelos brasileiros através de correios ou transportadora comprando em sites internacionais. O fato é que o comunicado da Anatel, que pode ser lido no seguinte link, tem um link lá para você clicar lá no site, vai direto para o comunicado da Anatel, joga mais do que um balde, joga uma cachoeira de água fria nas esperanças daqueles que achavam que o início do novo governo, em janeiro de 2019, iria afrouxar as medidas tomadas pela Anatel contra a importação de eletrônicos nesse final de ano. A Anatel não quis dizer de forma clara, mas simplesmente resolveu cumprir a legislação brasileira, tornando impossível de vez que a importação dos eletrônicos mais desejados seja feita diretamente pelo consumidor final, né?
Então vou repetir isso aqui para vocês, pessoal. O que a Anatel resolveu fazer, que não vinha fazendo aí há mais de 18, com mais 3, há mais de 21 anos. Vocês vejam que a legislação é de 1997. A gente nunca tinha ouvido falar que a Anatel estava indo atrás de cumprir essa legislação. Então isso é muito estranho, a Anatel ir logo agora na mudança de governo, né, para um viés político, para um partido que é totalmente diferente dos últimos 20 e poucos anos aqui no Brasil. É estranho que a Anatel tenha resolvido cumprir essa legislação agora, tenha resolvido cumprir uma lei agora que ela ignorou durante 21 anos. Uma lei de 1997, é uma lei do século passado, pior ainda, é uma lei do milênio passado, tá? E a Anatel resolveu cumprir essa lei então agora, né? Que as coisas até em relação à tecnologia já mudaram demais, né, pessoal? Já mudaram demais. Quem quiser eletrônicos conectáveis, TV Box, roteadores, notebooks, smartphones, entre outros, deverá comprá-los de uma empresa brasileira que já os homologou. O preço multiplica aí por 3 no mínimo. A qualidade, como eu já mostrei, não espere nada de extraordinário. A situação só muda com uma nova legislação sobre o assunto, que poderá vir da entrada em um novo bloco econômico, que leve ao afrouxamento das regras de controle impostas aqui no Brasil. Sem dúvida, há um exagero no controle imposto pelos órgãos brasileiros. A regra é antiga e há excesso de cuidado em nome da tal segurança aventada pela Anatel. Mas como eu já havia adiantado aqui no gps.pesquisa.com, o novo governo não deve facilitar as coisas, principalmente se essa facilitação beneficiar de alguma forma a balança comercial para o lado dos chineses. O PSL, partido do presidente eleito, recusou o convite do Partido Comunista Chinês, PCC, para a visita à China a fim de conhecer o Partido Comunista Chinês e fazer um intercâmbio de ideias com o partido que controla a China com mão de ferro. No final deste mês de novembro, a China está promovendo uma grande feira de negócios em que convidou empresários e empreendedores de todo o mundo a fim de suprir quaisquer retrocessos de faturamento que a economia chinesa esteja passando por conta da guerra comercial iniciada pelos Estados Unidos contra a China. No entanto, o PCC exigiu que a internet na China sofra um maior controle nos dias da feira, tendo feito uma grande força-tarefa para bloquear os VPNs que ainda permitiam aos chineses furar o controle da internet imposto naquele país, né? Então, nós estamos aí em relação à compra desses equipamentos, vindos da China, aí, que nós todos gostamos de comprar, né? Não vamos negar, nós todos gostamos. Nós estamos numa situação realmente complicada e o que parece estar se desenhando aí é que nós brasileiros voltamos a estar na mão das empresas que importam e que homologam produtos para serem vendidos no Brasil. Nós estamos num retrocesso muito grande. Eu já venho falando aí dessa... Não é nem um retrocesso tecnológico, né, pessoal? Porque nós nunca tivemos direito de comprar, por exemplo, equipamentos bons para a TV via satélite. Equipamentos bons que eu digo de equipamentos mais avançados, né? Nós nunca tivemos nem esse direito de comprar aqui dentro do Brasil, através dessas empresas, equipamentos mais avançados para TVs via satélite. Vejam as informações sobre equipamentos vendidos no exterior, que eu coloco de vez em quando aqui no site, no gps.pesquisa.com. Nós não temos nada nem próximo desses equipamentos aqui. Chegou no Brasil através, claro, do Paraguai, através de contrabando, né, tal. Chegou uma época aí, 2 equipamentos que foram bem interessantes, que foram aqueles AZBox Premium, e tinha uma outra versão desse AZBox Premium um pouco mais simples, que eram equipamentos que permitiam um pouco mais de coisa, tá? Foram, na minha opinião, acho que foram os melhores equipamentos que já vieram aqui para o Brasil em termos, né, de modernidade, em termos do que você podia fazer com esses equipamentos, podia trocar tuners, podia fazer algumas brincadeiras a mais com esses equipamentos. Agora, a Anatel pesa essa mãozona dela de ferro em cima do que os brasileiros podem importar ou não,
E aí, qual será o próximo movimento que vai vir, né? Vai ser uma festa para o Paraguai, eu imagino que seja isso. Vai ser uma festa para o Paraguai, um país que voltou a ser liberal, né? Um país que voltou para a direita, voltou a ser liberal, que não está dificultando a vida dos importadores lá. Então, nós vamos ver aí um aumento de contrabando, né? Provavelmente, vamos ver como é que vai ficar essa questão aí de controle das fronteiras, né? O que é que o próximo governo vai fazer em relação a isso? Senão nós brasileiros, capaz daqui uns dias, vamos voltar para a época do telefone tijolão, né? Porque quando a gente não tem a concorrência de fora, quando a gente não pode comprar os equipamentos de fora, já que a Anatel está resolvendo aí barrar esses equipamentos, já manda direto, né? Por que ela está mandando direto? Porque ela está falando que é proibido, não vai te dar a chance nem de querer pagar homologação nem nada. Proibido lá, segundo o informativo que está na página dela, proibiu de vez, não pode trazer TV Box, não pode trazer smartphone, não pode trazer roteador. Até agora eu estou sem entender por que ela bloqueou o localizador de satélite, já que o localizador de satélite que eu estava trazendo, né, que eu estava ganhando lá da fábrica, lá da China, ele não é ligado em nenhuma rede, não entendi, né? Ligar o seu equipamento no satélite, não liga ele numa rede pública, porque o equipamento ele não manda dados, ele só recebe, mas, né, fica estranho. Aí a Anatel fazendo isso, né? Então fica difícil a gente saber agora o que é que pode ou não importar, né? Mas o que a gente pode aguardar é realmente a Anatel piorando a nossa situação. Foi publicado esse informativo no último dia 27, então vocês vejam como a tentativa, né, ou então o aviso foi que realmente vai piorar a nossa situação aí em relação à importação de equipamentos. Nada de trazer bons notebooks de fora, nada de trazer bons roteadores. Tem um roteador aqui excelente da Xiaomi que foi me enviado também de fora. Excelente, não vi nenhum roteador nacional bater esse roteador ainda. Custa muito barato lá na China, não pode trazer, né, não pode trazer smartphone. Fica complicado, né, pessoal? Não pode trazer TV Box. Aí ficou muito complicado. Nós voltamos a estar na mão só das empresas nacionais. Então vamos esperar o quê? O preço aumentar, a qualidade dos equipamentos cair, né? Vamos ver se esse retrocesso ele realmente vai continuar aí para o próximo governo. Se o próximo governo vai fazer alguma coisa, né? Vamos entrar num novo bloco econômico. Vamos fazer negociações então com os Estados Unidos. Os chineses vão ser obrigados a enviar o produto para os Estados Unidos, os americanos vão enviar o produto aqui para o Brasil, né? Vamos trazer, vai ter esse atravessamento aí comercial, né? O que vai acontecer com o Brasil, né? Essa travessia ela não vai acontecer com a Europa, porque a Europa também está nesse final de ano com algumas coisas aí bastante estranhas, né? Com viés, não é nem socialista não, só é a mão pesada mesmo. A Europa está matando o YouTube, está matando algumas coisas de internet lá, aprovou uma lei recente matando o YouTube, matando algumas coisas de internet, se tornando um bloco econômico extremamente fechado, né? O Brasil está fechado, né? O Brasil, sempre falei para vocês, o Brasil é um país socialista, né? Só não é declaradamente socialista. Essa medida aí tomada pela Anatel é uma medida comunista, não é nem socialista, né? Que socialista pelo menos é um comunismo light. Essa medida aí tomada pela Anatel é uma medida comunista, é pesada mesmo, medida muito pesada, muito estranha. Eu não conheço no mundo uma medida tão pesada quanto essa que a Anatel toma contra a liberdade dos brasileiros, tá? É isso que ocorre, contra a liberdade. Nós brasileiros não temos liberdade, tá? Quando você precisa de uma agência do governo para dizer para você o que você pode comprar ou não pode comprar, isso é o fim da liberdade. Um dos direitos fundamentais do ser humano é liberdade, coisa que nós não temos aqui no Brasil, né? Como essa situação vai ser resolvida para a gente é muito complicada. Eu digo para vocês que é complicado até para resolver aí inicialmente com o novo governo, porque o interesse nosso de consumidor é fazer essas negociações direto lá com as empresas da China, só que aí o que a gente vê é que o novo governo realmente está tendo aí, fazendo de tudo para dificultar as negociações com a China também, né? Aquele alinhamento com os Estados Unidos traz uma dificuldade de negociação com a China. Então, esse mercado
para nós aí de compra de produtos chineses, os que nós gostamos, né? Alguns ainda permanecem possíveis, como roupas e alguns outros eletrônicos simples aí ainda permanecem possíveis, mas no nosso caso, no nosso nicho, parece que ele está morrendo, né? Para nossa infelicidade, que a gente realmente gostava de importar muita coisa chinesa. Então, vamos ver daqui para o Natal como é que a coisa anda, né? Mas o que foi declarado pela Anatel é a total proibição, então, desses equipamentos que eu disse para vocês e qualquer um outro que vocês saibam que é usado para conexão em redes públicas.